Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula Tira Dúvidas e hoje eu vou falar de uma dúvida que muitos clientes me perguntam. A dúvida é o seguinte: posso financiar a construção da minha casa pagando uma entrada menor? Por regra, a Caixa só financia até 80% da proposta que elaboramos. Ou seja, se entregarmos uma proposta cuja obra vai custar 115 mil e o terreno 20 mil, totalizando 135 mil, a Caixa só vai financiar até 80% desse valor, nesse caso 108 mil. O restante que falta para chegar nos 135 mil serão recursos próprios do cliente. O cliente não precisa entregar a entrada para a Caixa, tá pessoal? A entrada será usada na obra em algum momento. Geralmente uma parte desse valor é utilizado no início da obra, até que a Caixa faça o primeiro pagamento. Então, se entregarmos uma proposta de 145 mil, 150 mil, a depender do teto da cidade, terreno mais construção, a Caixa só vai financiar até 80% desse valor. A entrada será negociada entre o construtor e o cliente. Mas, Kleber, é possível diminuir o valor da entrada? Como falei, por regra, a Caixa só financia até 80% da proposta. Porém, existem algumas formas, algumas situações em que o cliente não precisa da entrada ou da entrada toda, ou a entrada fica com valor bem abaixo do normal. Primeira situação, o cliente conseguiu o valor máximo de subsídio. O cliente tem uma renda baixa, com dependentes. A depender da cidade, ele vai conseguir o valor máximo do subsídio, que hoje é de R$ 23 mil. Por exemplo, em uma proposta de 135 mil, a Caixa financia 108 mil, os 80%, mais 23 mil de subsídio, totalizando 131 mil. Então, esse cliente precisa apenas de R$ 4 mil como valor de entrada. Lembrando que o subsídio é exclusividade do Casa Verde e Amarela. É uma das grandes vantagens do programa. Segunda situação, que o cliente não irá precisar do valor da entrada ou de uma parte da entrada. Utilização do saldo do FGTS. Se seu cliente possui saldo na conta do FGTS, ele pode utilizar para dar entrada no financiamento. Esse perfil de cliente com saldo no FGTS é muito comum de encontrarmos. Vamos pegar como exemplo um casal, que cada um possui um saldo de FGTS de 12 a 15 mil reais, totalizando um valor entre 24 a 30 mil reais. Então, esse valor já cobre uma parte do valor da entrada. Em algumas situações, cobre 100%. Terceira situação, comprar o terreno e construir com os 80% do valor da proposta. Isso é possível, Kleber? É possível sim, mas precisamos nos atentar a alguns detalhes. Primeiro detalhe, só vamos conseguir implementar essa forma de zerar ou diminuir a entrada em cidades com valor de teto maior. Nesse exemplo, eu vou usar um teto de 180 mil reais. Daqui a pouco eu vou explicar o porquê. Segundo detalhe, a nossa proposta, que será enviada para a Caixa, precisa ser avaliada no valor dos 100%. Também vou explicar esse detalhe mais à frente. Ah, Kleber, por que só funciona em cidades com valor do teto maior? Vamos para a explicação. Se entrega uma proposta de 180 mil, por exemplo, terreno 30 mil e construção 150 mil, a Caixa vai analisar a minha proposta e se a proposta for aprovada pelos 180 mil, a Caixa vai financiar até 80% desse valor, que é 144 mil mais subsídio. Aí eu pergunto, com base no projeto, orçamento elaborado, eu consigo comprar o terreno e construir com os 80% da Caixa? Com os 144 mil, dentro desses 144 mil, eu compro o terreno de 30 mil e sobra 114 mil para a construção da casa, onde terei o custo direto da construção
e o meu lucro bruto. Então, se trabalharmos com um teto mais baixo, os 80% não vai dar para comprar o terreno e construir. Para a Caixa, a minha construção vai custar 150 mil. Por isso que devemos nos atentar ao segundo detalhe que mencionei lá atrás. A nossa proposta, que será enviada para a Caixa, precisa ser avaliada o valor dos 100%, ou seja, o valor do terreno mais a construção precisa ser avaliada nos 180 mil. E se for avaliada abaixo desse valor, nós não vamos conseguir os 144 mil. A Caixa vai liberar 80% do valor avaliado. Então, eu vou fazer um projeto de acordo com o valor do metro quadrado SINAPI e essa construção para a Caixa custa 150 mil. Vamos conseguir projetar uma casa em torno de 75 a 80 metros quadrados, considerando o valor do metro quadrado em torno de R$ 1.900. Quanto você gasta para construir essa casa? 90 mil, 95 mil, 100 mil? Lembrando que o cliente conseguiu 144 mil, 30 mil é do terreno e está sobrando 114 mil para a construção e o meu lucro bruto. Então, se conseguirmos comprar o terreno, construir a casa e tirar o nosso lucro, nós vamos conseguir zerar a entrada do cliente, trabalhando apenas com o valor que a Caixa liberou. Ah, Kleber, mas os 114 mil para construir uma casa de 80 metros quadrados e ainda ter lucro, mesmo que tenha o subsídio, está apertado. Concordo, esse valor para uma casa de 80 metros quadrados é apertadíssimo. Eu recomendo que vocês trabalhem com folga, pois obra é para dar lucro. Eu posso muito bem, a depender das condições do meu cliente, abrir mão apenas de uma parte da entrada. Eu posso fechar essa obra por 150 mil, 160 mil, aí estarei diminuindo o valor da entrada. Então, pessoal, cada caso é um caso, precisa ser estudado para encontrarmos a melhor solução. Estudar o cliente, as condições do cliente, tudo precisa ser analisado. Quarta situação, prestar apenas a assessoria. Para essa quarta situação, eu vou trazer um exemplo que acontece muito aqui no meu escritório. Eu elaboro uma proposta de 135 mil reais, a Caixa libera 108 mil, 80%, mais subsídio, vou colocar aqui 5 mil reais de subsídio, então eu tenho 113 mil. A entrada seria 22 mil, 113 mais 22, 135 mil. Porém, esse meu cliente não tem condições nenhuma de pagar essa entrada. Daí eu posso tentar fechar com ele a assessoria, elaboro os projetos, orçamento e toda a parte burocrática, mas não me envolvo com a obra. Daí eu chego para o cliente e falo, olha, eu posso prestar uma assessoria com toda a parte burocrática, mas não irei me envolver com a sua obra. Você tem disponível 113 mil, 25 mil é para comprar o terreno e 88 mil é para a construção. Pelo meu orçamento, você consegue construir a casa com esse valor. Claro que vai depender da compra bem feita, execução, entre outros fatores. Aí eu faço para eles as seguintes perguntas. Você tem capacidade de executar a obra? Está disposto a contratar um profissional, contratar mão de obra, comprar materiais? Alguns clientes são sinceros. Kleber, eu não tenho. Eu não quero mexer com obra. Eu quero alguém que me entregue a casa pronta. Daí eu explico para ele, de forma bem clara, que para eu entregar a casa pronta, precisaria de entrada. E quem sabe, fechamos esse negócio no futuro, em outra ocasião. Outros clientes conseguem executar a obra tranquilamente. Contrata um profissional para acompanhar a execução, tem alguém de confiança, um pedreiro, um mestre de obra. Daí eu fecho com esse cliente a assessoria. Então, se o cliente conseguir executar a obra pelos 88 mil, ele está zerando a entrada. Concorda comigo? Talvez ele gaste um pouco mais,
mas mesmo assim não está usando o valor todo da entrada. Portanto, pessoal, essas são algumas formas de zerar ou diminuir a entrada do cliente. Com certeza, vocês irão ser bastante questionados sobre a entrada. E a melhor ferramenta para resolver essa situação é o conhecimento. Espero que vocês tenham gostado da aula. Peço que vocês comentem aqui abaixo sobre as formas que listei aqui. E se vocês conhecem outras formas, poste aqui nos comentários, vamos iniciar uma discussão. Te encontro na próxima aula.